Algumas pessoas costumam dizer que a ciência em seu estágio mais avançado não é muito diferente do que a gente chama de mágica. E a física quântica é um ótimo exemplo disso. Essa teoria é tão surpreendente que alguns dos físicos mais renomados da história, entre eles o próprio Albert Einstein, se recusaram a aceitá-la. Mas um século depois de ser elaborada, a física quântica não apenas conquistou seu lugar no mundo científico, como está à beira de uma revolução. Eu sou Rafael Barifuzzi, da BBC News Brasil em São Paulo, e eu vou explicar o que é a física quântica e como ela nos permite desenvolver novas tecnologias que podem mudar o mundo. A física quântica é um ramo da ciência que estuda a natureza em escala atômica e subatômica. Em outras palavras, ela estuda o mundo das coisas muito pequenas, das moléculas, dos átomos e de seus componentes, as chamadas partículas subatômicas. Você provavelmente já conhece alguma dessas partículas, como os elétrons, os prótons e os nêutrons. Mas também há outras menos famosas, como os quarks, os neutrinos e os gluons. Esse mundo que a gente não consegue enxergar a olho nu é bem diferente daquele que podemos observar no nosso dia a dia. Na verdade, as leis que regem esse micro-universo são tão diferentes daquelas do mundo que nos rodeia que elas desafiam o senso comum. Por exemplo, se eu solto uma bola, todos sabemos o que vai acontecer, porque nós já vimos uma coisa cair no chão milhares de vezes. Ou seja, todos temos incorporados em nós certas noções básicas da chamada física clássica. Mas essa intuição não funciona para a física quântica. José Inácio Latorre, professor de Física Teórica da Universidade de Barcelona, explica essa diferença da seguinte forma. A idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está aparcado. Bueno, pues lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ellos, es que pues, una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y ha venido a mi ojo. Si no existiera ese portador de la información, pues no, yo no sabría que hay un coche en la calle. Lo que pasa en el mundo subatómico es que en vez de un coche hay un electrón. Y cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos de donde estaba. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma, ¿no? Y es que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica. Achou difícil? Vamos dar uns passos atrás, então. Para que a gente consiga enxergar um objeto, é preciso que algo interaja com ele e chegue até nós. No exemplo dado por Latorre, os fótons cumprem essa missão. Eles formam um pequeno feixe de luz que viaja até a lataria do carro, ou a roda, ou o vidro, não importa. Ricocheteia e chega até a nossa retina. Como o carro é muito grande, os fótons não fazem nada com ele. Mas quando um fóton se choca com um elétron, isso afeta o elétron, e bastante. Para colocar as coisas na mesma proporção, seria como se, em vez de um pequeno feixe de luz, fosse lançado um foguete contra o carro. O carro não ia ficar ali paradinho, intacto no estacionamento depois disso. Daí se deriva a ideia de que, a nível quântico, medir algo altera essa coisa que é medida. Porque essas partículas subatômicas são tão pequenas e leves que qualquer ação que você faça contra elas as altera. Na prática, isso quer dizer que não podemos saber exatamente como funciona esse mundo microscópico. Não podemos falar de posições e velocidades, por exemplo. Se na física clássica eu consigo dizer com precisão onde eu me encontro no mundo, em escala atômica e subatômica, só posso falar que há uma probabilidade de uma partícula estar em certo lugar em determinado momento. A nível mais abstrato, isso promoveu uma mudança de paradigma que transcendeu as fronteiras da física e chegou até a filosofia. É que essa teoria, em última instância, nos leva a questionar a própria noção de realidade, do que sabemos e conhecemos de fato. O grande paradoxo é que esse mundo, cheio de probabilidades e incertezas, nos levou a desenvolver aplicações incrivelmente precisas. O melhor exemplo disso são os relógios atômicos, que, como indica o seu nome, usam átomos para medir o tempo com uma precisão impressionante. São eles que estão, por exemplo, por trás dos aparelhos de GPS. Também foi possível desenvolver o laser, a ressonância magnética, a fibra ótica e muitas outras coisas. Inclusive, há cientistas que acreditam que estamos próximos de uma segunda onda quântica por causa dos enormes avanços que estamos obtendo com a manipulação dessas partículas. Controlar a matéria a nível atômico nos permitirá criar tecnologias revolucionárias. Poderíamos projetar medicamentos em vez de desenvolvê-los por meio de tentativa e erro, ou criar inteligências artificiais impossíveis de serem diferenciadas de seres humanos. Poderíamos sonhar com um teletransporte. Em outras palavras, será como se a gente pudesse fazer mágica.